Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o projeto será com carambolas. E para iniciar essa pintura eu vou usar as cores verde folha, verde musgo, verde pinheiro e também o branco. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou usar a cor verde folha, pincel de número 10 e já venho preenchendo aqui essa folhinha. Preencha toda a traminha aqui do tecido. Venho agora com um pouquinho do verde musgo e já venho preenchendo, puxando um pouquinho aqui, rente a essa separaçãozinha. Um pouquinho do verde pinheiro. Podendo, ó, puxar aqui um pouquinho. Do outro lado, o verde folha. Estou usando aqui a tinta diretamente. Se você quiser, pode usar o clareador. Também, se você tem mais facilidade também. Feito aqui esse preenchimento, eu vou usar um pouquinho desse verde musgo, puxando aqui. E só um pouquinho para esse lado. Agora eu vou usar aqui uma bandejinha com o branco. Tiro um pouquinho do excesso. Vou colocar um pouquinho aqui também. Limpo o pincel. E já venho só direcionando aqui esse detalhe dessa folhinha. Vou usar só um pouquinho ali, sem muito exagero. Cada uma pode ficar de uma forma diferente da outra também. E esse foi o resultado da primeira folhinha. Para a próxima, venho com o pincel de número 8. Já vou usar aqui esse verde musgo. E também o verde pinheiro.
Faço o preenchimento com verde folha. Vou usar só um pouquinho desse verde folha aqui também. Um pouquinho do verde musgo. Um pouquinho também do verde pinheiro. Só vou usar mais um pouquinho aqui para ajustar aqui a separação entre uma folhinha e outra. Com o branco, tiro um pouco desse excesso. Vou lavar aqui o pincel e venho com um de número 10. Só para marcar aqui um pouquinho mais. Agora, para a próxima. Verde folha. Deixei um espacinho aqui, venho com esse verde musgo. Ainda estou aqui com o pincel de número 10, porém pode variar dependendo do tamanho do seu risco. Para o outro lado, já venho preenchendo com esse verde folha.
Lavei o pincel, volto com o branco. Tiro o seu excesso aqui em um... Pode ser em um pratinho, uma bandejinha. Estou usando aqui uma bandejinha. Só um pouquinho aqui, ó. Toda vez que eu tiro aqui o pincel, estou limpando, tá? Aí aqui pode ser só a sujeirinha que está no pincel. E volto, deixo mais sutil. Com esse verde pinheiro, vou só puxar um pouquinho a mais aqui. Vou fazer uma sombra aqui para essa parte. E ficou assim esta folhinha. E essa outra seguindo aqui o mesmo passo a passo, verde folha. Um pouquinho desse verde musgo. Do outro lado também com verde folha. O verde musgo. Um pouco do verde pinheiro. Lavei aqui o pincel, volto com um pouco de branco.
Eu borrei aqui na lateral, mas não tem problema. Quando eu for fazer aqui o fundo, vai fazer essa correção. E ficou assim as folhas. Algumas você pode acrescentar um pouco mais, outras um pouco menos. Olha essas aqui, nessas aqui também. Vamos aproveitar aqui e fazer algumas gotinhas também. Vou usar aqui o pincel de número 4, cor verde musgo. Vou fazer como se fosse um círculo aqui, ó, na parte de cima. Pego mais um pouquinho aqui na parte de baixo. Vou usar só um pouquinho do verde pinheiro. Com o pincel de número 0. Passo um pouquinho de branco aqui. Você pode vir direto também com esse pincelzinho, que não tem problema. Vou puxar um pouquinho para cima, vai ficar até mais clarinho aqui. E um pontinho também. E assim ficou essa gotinha. Você pode acrescentar no decorrer aqui da pintura em qualquer outra área também. E para as carambolas vou usar as cores verde folha, verde pinheiro, rústico, branco, ocre ouro, amarelo canário e amarelo limão. Com amarelo limão, já vou preencher essa parte superior aqui da carambola. É uma fruta bem tranquilinha de se pintar, bem facinho. Aqui também. Com o amarelo canário, venho preenchendo essas áreas que ficaram aqui sem pintar.
E ficou assim. Agora vou usar o ocre ouro. Um pouquinho do ocre ouro, um pouquinho só de rústico. Mais ocre ouro aqui desse lado. Um pouquinho desse canário, que aí eu vou chegando aqui nessas misturinhas. Então, primeiro eu venho aqui com esse canário e o ocre ouro. Vou acrescentando aqui, olha, de forma bem bagunçadinha de início, olha, batidinhas. Agora aqui, olha, onde eu já vou misturando com esse rústico. Mais aqui nessa parte. Só um pouquinho aqui, principalmente nessas divisóriazinhas. Feito isso, agora eu vou usar a cor verde folha. Lavei aqui o pincel, tinta em apenas um lado do pincel. Com esse verde folha. Estou aqui com o pincel de número 10. Feito isso, agora eu vou usar o branco. Vou usar aqui o pincel de número 4. Tiro aqui o excesso do branco. E venho aqui com pequenas batidinhas para fazermos a textura aqui dessa carambola. Aqui eu vou fazer também, mas aqui, ó, bem certinho aqui, realçando essa separaçãozinha aqui. Vou usar um pouco de branco também diretamente para realçar ainda mais.
Só um pouquinho aqui. Vou usar só um pouquinho desse verde pinheiro. Bem pouquinho, olha, bem pouquinho. Com um pincel limpo. Ficou assim. Quiser fazer um pouquinho mais de sombra, um pouquinho de ocre ouro, com um pouquinho desse rústico. E aí você pode realçar um pouquinho mais. E ficou assim. Agora vamos para a próxima. Amarelo limão. Essa forma ela é bem tranquila, bem legal de se pintar, rapidinho vocês conseguem fazer muitas carambolas. Na parte superior aqui, olha, amarelo limão. Isso para vocês não se perderem na pintura. Passei um pouquinho. Amarelo canário. Agora aproveito aqui, venho com as misturinhas, o ocre ouro, o amarelo canário, e aqui eu vou colocar só um pouquinho de rústico.
com a pontinha do pincel, ó, passo, deixo uma marcaçãozinha também. Só tirando esse excesso. Tinta em apenas um lado do pincel. Cor verde folha. Se já quiser usar um pouquinho do verde pinheiro, pode também. Volto com o pincel limpo. Agora com branco. Com batidinhas, olha, bem aleatórias. Esse é o pincel de número 4 que eu estou usando agora, mas poderia também com o número 8.
com branco diretamente. Ficou assim para reforçar aqui um pouco mais essa sombra, um pouquinho de rústico. Aqui com o ocre ouro. E ficou dessa forma. Agora eu vou para a próxima, mas antes eu só vou realçar aqui. Com esse verde folha. E agora para a próxima. Seguindo o mesmo passo a passo. Toda a parte superior aqui. Com esse amarelo limão. Então se atente aqui aos detalhes, olha aqui também. Essa parte. Essa também. E aqui também. Agora, com amarelo canário, preenchendo todo o espaço que ficou aqui da carambola em branco. Você pode misturar com movimentos circulares. Ocre ouro, amarelo canário e o rústico.
Já vai ganhando forma. É sempre bom brincar assim com as cores, fazendo assim as combinações. Agora nas áreas que eu quero com um pouco mais, então misturo ali com esse rústico. Lavei o pincel, tinta em apenas um lado do pincel. Pincel de número 0, um pouquinho aqui com o verde pinheiro. Fiz esses detalhes com o pincel de número 4. Agora com o branco, também com o pincel de número 4. Bem assim aleatório, porém aqui mais na parte superior.
o branco diretamente. Você pode usar menos também ou usar mais, fica a seu critério. Se achar que usou demais, você pode só usar aqui, ó, um pouquinho de amarelo limão, por exemplo, e vem diminuindo essa intensidade. Pode usar um pouquinho do ocre ouro também. Um pouquinho do rústico e ocre ouro só para melhorar o formatinho aqui. E ficou dessa forma. Só acrescentando um pouquinho aqui. Agora vou fazer esta que está cortada. Então, para essa parte da casca, um pouquinho de amarelo limão, amarelo canário, vou usar um pouquinho desse ocre bem pouquinho, e também o verde folha. Vou usar um pouquinho de branco. Só para manchar essa daqui. Estou aqui com o pincel de número 10, então puxo um pouquinho para cá.
para esse lado, para cá também. Nesse sentido, com a cor marfim, só um pouquinho aqui. Cuidado, o branco ele deve estar em destaque aqui centralizado. Só mais um pouco para que o branco ele tenha realmente o destaque aqui nesse centro aqui, ó, da estrelinha. Agora com a cor amarelo-limão. Venho preenchendo as laterais. Vou usar agora um pouquinho do canário também. Vou só substituir de pincel para não acontecer que nem dessa forma. Aqui na pontinha. Estou usando o pincel de número 4. Vou usar só um pouquinho desse ocre. Bem rente. Um pouquinho do canário aqui. E ficou assim. Com um pouquinho desse amarelo limão com esse ocre ouro.
Vou fazer aqui essas sementes. Um pouquinho de branco, até aqui só para ajustar, ficar num formato certinho essa sementinha. E ficou desta forma. E até agora ficou assim esse projeto. Vou ensiná-los duas formas diferentes de fazer essa base aqui, com passo a passo. Vai ficar opcional. Primeiro eu vou fazer um acabamento mais simples, depois outro mais trabalhado. Vou usar o pincel de número 12, cor camurça. Então vou usar a tinta diretamente. E ao chegar aqui, movimentos circulares que irão se dissipar à medida que vai avançando. Porém, você pode usar uma fita, limitar também esse avanço. E procure sempre manter na mesma profundidade aqui essa base. Movimentos circulares. Até afastar um pouquinho mais aqui. E ficou assim. E assim eu vou repetir fazendo nas laterais. E ficou assim. Puxei um pouquinho aqui na lateral, olha, fazendo um formato oval. E para esse primeiro acabamento, você pode usar o rústico e fazer a sombra aqui, né? Dos elementos. Então você pode vir um pouquinho aqui. Aqui desse outro lado também. Estou usando aqui o pincel de número 4. E pode ir acrescentando dessa forma
Temos mais aulas aqui no canal. Você pode deixar uma base mais lisa, né? Ou você pode deixar fazendo risquinhos. Então, para esse projeto, agora eu vou fazer outro acabamento. E vou usar aqui um pincel de número 12, a cor marrom. Tiro um pouquinho do excesso. Vou fazer aqui uma madeira aqui. Então vai ficar nesse ângulo. Da mesma forma, começa forte, vai se dissipando à medida que vai avançando. Então, faço mais ou menos essa medida. Venho com o marrom. Trazendo detalhes aqui para essa madeira. E assim, olha, vou providenciando. Pode ficar tudo bem certinho, pode não ficar. Eu procuro sempre fazer na mesma direção. Um fundo um pouco mais forte para realçar aqui esses elementos. Sempre lembrando que a tinta ela se dissipa também ao final aqui da mesma forma que o camurça. E assim eu vou fazendo, seguindo todos aqui na mesma direção. Agora eu vou usar o rústico, reforçando aqui a questão das sombras. Aqui bem rente, pouca coisa.
Dessa forma, com esse rústico, reforço aqui, olha. Com o pincel de número 4, venho só ajustando aqui para que fique certinho. Vou só reforçar aqui para que fique bem presente. Você pode trincar a madeira. Aqui, ó, nessas áreas onde tem pouco, você pode vir sem muito excesso também, seguindo já essa marcaçãozinha aqui. Com a sujeirinha que está no pincel, detalhando um pouco mais. Vou usar o preto para dar mais profundidade, principalmente aqui, ó. E assim dá um pouquinho mais de profundidade. Se você quiser, pode até usar um pouco para realçar
Aqui também essa sombra, mas sempre lembrando com moderação. Aqui, só para ter um pouco mais de destaque, vou usar um pouco desse camurça. E venho aqui nessa separaçãozinha. Pincel de número 0 com preto. Traço bem fininho. Só acrescentando pequenos detalhes. Para o fundo, escolhi a cor azul. Hortência, vou usar também aqui a bandejinha, um pincel de número 12. Borrei aqui em cima do galho, mas não tem problema, tá? E assim, vou dissipando. Olha como fica bem clarinho. E
se dissipa aqui na lateral, também junto com esse marrom. Feito isso, agora com o rústico, tiro o excesso aqui, pincel de número 10. E aqui se dissipa também essa lateral. E agora sim, vou pintar aqui esses galhos. Pincel de número 4, marrom. Para a parte de baixo, já venho com esse rústico mesmo. Com o marrom intercalando. Vem dessa forma. Vou usar um pouquinho desse rústico. Agora com branco. Vou tirar aqui o excesso. E venho só manchando aqui um pouquinho.
Vou só deixar um pouco mais suave e vou realçar esses galhinhos aqui. Um pouquinho desse rústico. Um pouquinho de preto aqui. Vou aproveitar, passar aqui um risquinho aqui só. Deixa eu só substituir aqui o pincel. E aí vocês vêm com rústico. Confere se tem a necessidade de reforçar ou não. E pode acrescentar também, não necessariamente somente aqui. Vou acrescentar um aqui, ó. E aí fica a critério de vocês acrescentarem mais galhinhos, usar stencil no fundo da pintura também. E ficou desta forma esse acabamento, um acabamento bem simples. Também, olha aqui desse ângulo. Um pouquinho mais detalhadinho aqui essa base, porém ela é bem tranquilinha também de ser feita. E ficou desta forma o projeto. Não esqueça de assinar, é muito importante para que vocês sejam reconhecidos e reconhecidas pela sua arte. Sim, ficou a base dessa pintura, as carambolas, a folhinha com uma sombra bem tranquila também de fundo.
Você pode usar stencil, fazer miosotes também, que fica bem bonito para esse acabamento dessa pintura, para esse projeto. Por este ângulo, o trabalho completo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também, ajude esta família a crescer. Agradeço pelo carinho de todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!